Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe e divulgue o canal. Antes de entrarmos no texto, gostaria também de agradecer aos que vêm me acompanhando e os que vêm assistindo os meus vídeos e têm comentado, têm dado seu like e mesmo seu dislike. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a questão se Jesus existiu ou não. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Bom, vou trazer para vocês diversos pensadores que afirmaram o contrário, que Jesus não existiu, certo? Jesus existiu, parte 1. Hoje apresentamos, desculpem, para vocês uma longa lista de pessoas ou historiadores que afirmam que o homem Jesus não existiu. Essa longa lista é de autoria de Alfredo Bernanke, ou Bernanke, Bernanke, né? O Bernanke, extraída do livro Sinto Muito, mas Jesus Cristo não existiu. Embora haja em nossos dias historiadores que pensem o contrário, nossa opinião, digo a minha, é de que, com base na análise dos evangelhos, em paralelo com aquilo que temos em termos de fontes históricas fornecidas pela arqueologia, se esse homem, Jesus, existiu de fato, ele foi tão insignificante, que nem mesmo os seus compatriotas lhe deram ouvidos. E nem os judeus, né, deram destaque a esse pescador que se auto-intitulou de Messias. Nasceu Jesus, né? Viveu e morreu, e nada deixou de importante que pudesse ser mencionado por aqueles que, por certo, diante de tantos conselhos e atos poderosos, teriam registrado em suas obras centenas de páginas dedicadas a esse homem. Mas mas como veremos, não há nada de concreto acerca de Jesus. E mesmo as fontes em que supostamente há sua menção, elas são tímidas e muito frágeis e suspeitas. Dizemos isso porque as fontes mais antigas e, portanto, mais próximas de Jesus foram deixadas por pessoas que atribuíam tudo à ação dos deuses e demônios. Para eles, o mundo era dividido em dois blocos: os que servem a Deus e os que não servem. Ainda que se diga que escritores mundanos, isto é, não cristãos, falaram algo sobre Jesus, tudo indica que eles fizeram meras citações de contos que já eram bem difundidos ou tinham a pretensão de os difundir. Cento e seis escritores concluem: Jesus Cristo não existiu. Por mais de 1000 anos, uma minoria de corajosos pesquisadores, e agora o texto daquele cara que eu acabei de falar, certo? Por mais de 1000 anos, uma minoria de corajosos pesquisadores, escritores, teólogos, ex-padres tem ousado questionar, ou até pela simples omissão,
desse fato que deveria ser histórico, a vida de Jesus. Apesar dos riscos de ataque físico, ruína profissional e ostracismo, eles duvidaram seriamente da veracidade da saga dos evangelhos. Descascaram as camadas de fraude e engano forjadas pela Igreja Católica. E mesmo desafiaram a própria existência do homem-deus e seus castigos divinos a que estariam sujeitos se estivessem errados. Todos eles fizeram isso, né? Alguns chegaram a admitir a existência de um homem que desse sustentação a essa história, como eu, no início, aqui é o autor que eu falei para vocês, né? Que eu tomei esse texto dele como uma referência àquela introdução inicial, certo? É Bernanke, né? O Bernanke. Bom, como eu no início assim pensava. Outros, nem isso. Jesus, Filho de Deus, ressuscitando? Nenhum. Da mesma forma, Paulo foi desmentido como tendo escrito alguma carta. Essa é uma pequena coleção desses personagens que foram e o que escreveram. Veja agora os pensadores ou escritores. Hermann Samuel Reimarus, né? Escritor, filósofo alemão e um dos promotores da corrente racionalista que negava os milagres, mas ainda admitia a possibilidade da existência desse personagem. Defendia que Jesus nada tinha de divino, era apenas um dos profetas. Esse escritor, no caso, ele não negava a existência de Jesus, dizia que Jesus poderia até ter existido, mas não aqui, mas sim como na qualidade de um mero profeta, né? Era tão típico, né, naquela época ali, né? Naquela região ali, né? Os ignorantes, quando leem as passagens bíblicas e a Bíblia fala de profeta, acham que profeta só tinha só em Israel, certo? Entre os hebreus. Profeta tinha até, meu filho, na Babilônia. Tinha profeta antes mesmo dos hebreus pisarem na terra. Tinha profeta lá na Suméria. Entre os hititas havia profetas. Entre os hurritas havia profetas. Estão entendendo? Então, é a ignorância que produzem as crenças dos cristãos. Quanto à ressurreição, dizia que os apóstolos a inventaram após esconderem o corpo de Jesus, esse escritor, né? Receando a perseguição da igreja, o pensador não publicou a sua obra, Intenção de Jesus e seus ensinamentos, que só foi editada depois dele morto. Quem aqui ia falar, né? Dessas mentiradas dos evangelhos da Bíblia na época em que a igreja reinava. Reinava com mão de ferro, né? Pensador iluminista e professor de línguas orientais do ginásio de Hamburgo, sua extensa obra, publicada após sua morte, rejeita a religião revelada e defende um deísmo naturalista. Reimarus acusou os escritores dos evangelhos de fraude proposital e inumeráveis contradições. Segundo, Voltaire, o francês, né? Em Paris, 1694, a mais influente figura do iluminismo, foi educado no colégio jesuíta e ainda assim concluiu: o cristianismo é a religião mais ridícula, absurda e sangrenta que jamais infectou o mundo. O verdadeiro Deus não pode ter sido dado à luz por uma garota, nem sido morto num cadafalso e nem ser comido numa porção de hóstia. Já que o cristianismo, né, sobretudo o cristianismo católico, diz que Jesus, né, quando o padre faz aquela papagaia toda, o padre, diz que Jesus se materializa, né, ali naquele pedaço de pãozinho lá,
e naquele vinhozinho lá, e transforma ali, e aquele pão, que nós chamamos de hóstia, e o vinho se transforma no corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação, né? Crida pelos católicos e até mesmo alguns protestantes, como Lutero, também acreditaram nessa bobagem. Bom, então esse escritor dizia que, o escritor, Voltaire, né, no caso, francês, iluminista, dizia que tudo isso era bobagem, coisa de gente ignorante e estúpida. Preso, exilado, seus livros banidos e queimados. A grande popularidade de Voltaire na França assegurou-lhe um descanso final no Panteão em Paris. Extremistas religiosos roubaram seus restos mortais e os atiraram numa pilha de lixo. Veja, o cara morto, depois o cara já morto, fizeram isso, esses extremistas religiosos, ignorantes, né? Quem é que ia usar falar alguma coisa contra essas besteiras? É por isso que os cristãos falam bobagem, que o Ocidente foi moldado segundo os princípios do cristianismo. Era, era, era óbvio que fosse, né? Quem é que ia se opor a uma igreja que mandava no mundo, juntamente com o Império Romano? Quem é, né? Quem é que ia dizer que não seria cristão numa época dessa? Quem é que ia dizer que as escrituras que a igreja tinha nas mãos eram falsas, eram fruto de mentiras criadas primeiro pelos hebreus, os antigos judeus? Quem é que teria coragem, assim, de expor todas essas verdades naquela época? Quem? Né? Então é muito fácil. Então foi muito fácil a igreja impor sua vontade, impor seu credo, impor a crença num Deus aos que acreditavam em vários deuses. Então foi muito fácil. Junto a outros grandes filósofos franceses, combatia violentamente a Igreja Católica e publicavam esmagar a infâmia. Ainda mesmo, né, diante desse quadro, né, tenebroso, incerto, né, de se confrontar, de enfrentar a Igreja Católica e mais tarde as suas crias, as igrejas protestantes, muitos ainda usavam, né, em falar aquilo que pensavam. Esmagar a infâmia assinalou as coincidências até na terminologia entre o Evangelho segundo João e os escritos de Fílon de Alexandria. Um polemista satírico, frequentemente usou suas obras para criticar a Igreja Católica e as instituições francesas do seu tempo. Ficou conhecido por dirigir duas críticas aos reis absolutistas e aos privilégios do clero e da nobreza. Thomas Paine, A Idade da Razão, 1795. Panfleteiro que fez o primeiro apelo à independência dos Estados Unidos. Bom Senso, 1776. Direitos do Homem, 1791. Paine derramou sátiras virulentas nas contradições e atrocidades da Bíblia, que todos nós fazemos, né? Mostrar todas essas mentiras, toda a violência que estão nas páginas da Bíblia. Um livro que só encontramos essas coisas cruéis, além de tantas outras mentiras. Como muitos revolucionários americanos, Paine era deísta. Eu não creio na fé professada pela Igreja Judaica, pela Igreja Romana, pela Igreja Grega, pela Igreja Turca, pela Igreja Protestante ou por qualquer outra de que tenha notícia. Cada uma destas igrejas acusa a outra de descrença e de minha parte eu descreio de todas. George Wilhelm Friedrich Hegel,
filósofo alemão, escritor da escola de Turbin, junto com Bauer, descobriram tendências opostas em síntese no Novo Testamento, desculpem, concluindo que, como conhecemos, não foi escrito antes do século II. Filósofo alemão afirmando que os evangelhos é uma fraude, mentira, produzida mais tarde, não foi Jesus, não foi seus analfabetos seguidores que escreveram porcaria nenhuma. Tudo produto de pessoas que conheceram essas lendas, adaptaram muitas em seu tempo e escreveram essas bobagens. Godfrey Huygens, 1136, Anacalipse, uma tentativa de remover o véu da Isis Saíta ou um inquérito da origem das línguas, nações e religiões. Primeiro inglês da arqueologia e maçom. Count Constantine Voney, As Ruínas ou Meditação sobre as Revoluções dos Impérios, Ruína dos Impérios, pesquisador napoleônico, viu com seus próprios olhos evidências de precursores egípcios do cristianismo. Ou seja, Kant, ele viu nos escritos dos evangelhos ideias presentes nos ensinos egípcios, mostrando, ou ele entendeu, que o cristianismo era simplesmente uma repetição de crenças do passado, não tinha nada de novo. As crenças do cristianismo eram plágios de outras crenças. Só um ignorante, extremista religioso que acredita que aquelas bobagens todas que estão lá nos evangelhos são originárias, são exclusivas, né? E ele é um ignorante, ele quer acreditar nessas bobagens, né? E quer desconsiderar as evidências históricas. Ferdinand Christian Bauer, 1792, professor de teologia na Universidade de Tübingen, Alemanha, iniciou a aplicação de novos métodos de investigação histórica ao estudo dos evangelhos e revelou a completa inconsistência dos dogmas tradicionais da igreja. Quando fala igreja, de todo, viu, pessoal? Todas. Que a igreja católica é a mãe de todos esses que estão aqui hoje. Testemunha de Jeová, adventista, assembleianos, todas essas igrejazinhas aí que tem hoje, são todas filhas da igreja católica, certo? Por mais que elas critiquem a igreja católica, só estão hoje aqui em nosso tempo por causa da igreja católica. Se não fosse a igreja católica, nem Bíblia eles tinham. Mas só vivem acusando a igreja católica de igreja do demônio, essas coisas todas, essa bobagem toda, né? Sujo falando mal lavado. Edward Evanson, 1792. A dissonância dos 4 evangelistas geralmente recebidos e a evidência de suas respectivas autenticidades. Racionalista inglês que contestou a autoria apostólica do 4º evangelho e denunciou como espúrias várias epístolas paulinas. Charles François Dupuy, Origem de todos os cultos ou a religião universal. Interpretação astrológico-mítica do cristianismo e de toda a religião. Um grande erro é mais facilmente propagado que uma grande verdade, porque é mais fácil crer que raciocinar, e porque as pessoas preferem o maravilhoso do romance
a simplicidade da história. Os cristãos, né? Adoram a mentira, a uma verdade. É, vou ler como está aqui, certo, pessoal? Dupuis destruiu a maior parte de seu próprio trabalho por causa das violentas reações que causou. David, ou Davi, ou David, Friedrich Strauss, é alemão, né? Teólogo, escritor alemão, discípulo de Hegel, em setembro, que nós falamos já, né, inicialmente. Em setembro de 1825, iniciou seus estudos de teologia no seminário protestante de Tübingen, sendo depois professor no seminário de Maulbronn, 1860, escreveu A Vida de Jesus, examinada criticamente, e afirmou que os apóstolos foram buscar quase tudo o que dizem em religiões anteriores ao cristianismo. Não foi buscar porcaria nenhuma, né? Os apóstolos eram tudo analfabeto. Mas essa era a ideia dele, certo? Essa era a ideia dele. Desculpem, foi criticado brutalmente e por vezes difamado pelos teólogos católicos e protestantes da Alemanha, embora pouco a pouco tivesse imposto suas opiniões. Para Strauss, o sucesso do cristianismo explicava-se por um mito de Jesus, que teria sido forjado pela mentalidade judaica dos tempos apostólicos e que não poderia ser sustentada pela ciência moderna. Era um vigário luterano que se tornou estudioso, expôs magistralmente os milagres evangélicos como um mito e no processo reduziu Jesus a um homem comum. E isso lhe custou sua carreira. Falar mal das mentiras da igreja naquela época, né? Era cavar sua própria sepultura. Quando não, era quase que está pedindo para se tornar um mendigo. Engels, Frederick Engels, 1820, escritor, obras sobre o cristianismo primitivo. Três foram importantes: Bruno Bauer e o cristianismo primitivo, 1882, o livro da Revelação, 1883, e para a história do cristianismo primitivo, 1894. Admite que os quatro evangelhos são arranjos ulteriores ou posteriores de escritos perdidos. Elimina a narração histórica, considera inadmissível os milagres e contradições, e endossa os resultados de investigações da Universidade de Tübingen, na Alemanha, né? Robert Taylor, 1828, Sintagma de Provas da Religião Cristã, 1829, Diegesis. Taylor foi aprisionado por afirmar as origens místicas ou míticas do cristianismo. Os primeiros cristãos entendiam as palavras como nada mais que a personificação do princípio da razão, da bondade ou daquele princípio, seja qual for, que pode ser mais benéfico à humanidade durante o curso de uma vida. Bruno Bauer, 1841, padre, professor da teologia da Universidade de Bona. Em 1840 e 1842, publicou 2 livros críticos ao Evangelho. Isso é um padre, tá vendo? Ao Evangelho de João e a História Evangélica. 1841. Belíssimas obras, né? Crítica da História Evangélica dos Sinóticos. 1877. Cristo e os Césares. Segundo o que, para ele, o cristianismo era a síntese primitiva do estoicismo. A formação da cristandade entre os romanos helenizados. O iconoclasta original,
Bauer contestou a autenticidade de todas as epístolas paulinas, como já dissemos, nas quais viu a influência de pensadores estoicos, como Sêneca. Identificou o papel de Filo no cristianismo emergente. Bauer rejeitou a historicidade do próprio Jesus. Tudo que se sabe sobre Jesus pertence ao reino da fábula. Repito, tudo que se sabe, segundo Bauer, né? E assim também penso, tudo que se sabe sobre Jesus pertence ao reino da fábula. Como resultado, em 1842, Bauer foi ridicularizado e removido de sua cátedra de Novo Testamento em Tübingen. Demonstrou que os evangelhos não são dignos de confiança como fontes documentais sobre a vida de Jesus. Também provo aqui no meu canal que as histórias de Jesus é cheia de mentiras, assim como as demais da Bíblia, todas cheias de furos, cheias de contradição. Tal conclusão levou à negação da realidade histórica de Jesus, o que provou autêntica sublevação nos meios clericais. Teve que deixar o seu cargo na faculdade, sofreu todo tipo de perseguições e teve seus escritos boicotados. Ralph Waldo Emerson, em 1841, Ensaios, inicialmente cristão trinitário e posteriormente ministro unitário, defendeu que Jesus era um verdadeiro profeta, mas que o cristianismo institucionalizado, igreja, né, católica, era um despotismo oriental. Nossas escolas dominicais, igrejas e ordens monásticas são jugos sobre nossos pescoços. Mitchell Logan, 1642, escreveu A Mitologia Cristã Revelada. A opinião predominante, embora infundada e absurda, é sempre a rainha das nações. A opinião predominante, embora infundada e absurda, é sempre a rainha das nações. Ferdinand Christian Bauer, 1845, escreveu: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, uma mentira, né? Estudioso alemão, iniciou a aplicação de novos métodos de investigação histórica ao estudo dos evangelhos e revelou a completa inconsistência dos dogmas tradicionais da Igreja. Identificou como inautênticas não apenas as epístolas pastorais, como 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? E outras, Tito, né? Salvo engano, são consideradas epístolas pastorais da Igreja, mas também Colossenses, Efésios, Filemon e Filipenses, deixando apenas as 4 principais epístolas paulinas consideradas genuínas. Bauer foi o fundador da assim chamada Escola de Tübingen, bem famosa, né? Só ouvimos falar dela na Alemanha. Os alemães foram precursores, né? Em desmascarar essas mentiradas contidas tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Hegel, 1845, filósofo e escritor da escola de Tübingen, novamente, junto com Bauer, descobriram tendências opostas em síntese no Novo Testamento, concluindo que, como conhecemos, não foi escrito antes do século II. Já essa citação já aqui, né? E os Evangelhos é uma produção posterior ao século II. Ou seja, se é uma produção posterior ao século II, tudo ali que colocaram
está cheio, é, está cheio de anacronismos, né? E mentiras. Ernest Renan, 1863, escreveu Vida de Jesus. Educado como padre católico, escreveu uma biografia romanceada do homem-deus sob a influência dos críticos alemães. Custou-lhe seu emprego. Lascou-se o padre, foi falar contra a igreja. Thomas Whitaker, século XIX, é historiador inglês da escola mitológica, considerava que o culto evangélico de Jesus deriva diretamente do culto judaico pré-monoteísta de Josué. W. Smith, cientista americano, por volta de 1870, procurou demonstrar que o nome que diziam ser Jesus era um epíteto, antiga inscrição em túmulos, aplicado ao deus hebraico Yahvé, e se denominavam nazarenos. Para ele, o mito Jesus é pura alegoria. Robert Ingersoll, 1872, escreveu Os Deuses. Extraordinário orador de Illinois, seus discursos atacavam a religião cristã. Sempre me pareceu que um ser vindo de outro mundo, com uma mensagem de infinita importância para a humanidade, deveria pelo menos ter escrito tal mensagem de seu próprio punho. Não é admissível, ou não é admirável, que nenhuma palavra foi jamais escrita por Cristo. Aliás, não é admirável que nenhuma palavra foi jamais escrita por Cristo? Aí, em contraposição a essa ideia, os cristãos alegam que Sócrates e outros, por exemplo, Alexandre o Grande, diz que não escreveu porcaria nenhuma. Também as evidências de sua existência são bem menos evidentes do que a do próprio Jesus. Essas são algumas das alegações que os cristãos se contrapõem, né, a afirmação de dizer que o fato de haver tão poucas evidências da existência de Jesus não, não é de fato prova de que ele não existiu, porque temos pessoas como estas que eu citei, que também há poucas evidências de sua existência. Suas existências, né? Bom, Kelsey Graves, 1175, escreveu Os 16 Salvadores Crucificados da Humanidade. Quaker, da Pensilvânia, que viu um fundo pagão através das invenções cristãs, embora raramente citasse fontes para suas conclusões avançadas. Tinha poucas fontes, ele falava muito, mas não apresentava muitas fontes, né? Para aquelas conclusões que ele apresentava. Allard Pearson, 1879, escreveu O Sermão da Montanha e outros fragmentos sinóticos, historiador de arte, literatura e teologia, que identificou o Sermão da Montanha como uma coleção de aforismos da literatura sapiensal judaica. Esta publicação foi o começo da crítica radical holandesa. Não apenas a autenticidade das epístolas paulinas, mas a própria existência histórica de Jesus foi trazida à baila. As mentiras, né, que são colocadas na boca de Jesus são tão evidentes que você vai encontrar ditos de Jesus ou algo parecido em ideias chinesas. Muitos dos ditos de Jesus
ou falas de Jesus, são cópias de um pensador judeu, esqueci até o nome dele, que tinha duas escolas, né, judaicas, dois pensadores lá bem importantes. Bronson C. Killer, 1881, escreveu Pequena História da Bíblia, uma exposição clássica das fraudes cristãs. A Bíblia inteira está saturado, ou saturada, né, com temas mitológicos. Saturado, né, porque se refere aos temas. Está saturado com temas mitológicos comuns desde a criação e mito dilúvio ao nascimento virgem e ressuscitou. Mitologia do herói. Do inglês. As histórias dos patriarcas do Antigo Testamento são conhecidas como templo-lendas para melhorar as histórias do povo hebreu e são principalmente ficção. Os evangelhos não foram escritos por alguém que conhecia Jesus pessoalmente. Falando dessas coisas, né? Todo canal de ateu fala essas coisas. Mas essas coisas já eram desde lá do século XVII, século XVIII, e já eram debatidas e, e repetidas. Eram corriqueiras esse debate, né? E essas pessoas pensavam, eram pessoas tapadas, né? Que lia a Bíblia e a tinha como sagrada, inspirada, ou coisa do tipo. Pessoas que liam, pessoas informadas, que liam, entendiam, interpretavam, né? E viam que não fazia sentido aquelas bobagens escritas na Bíblia, há de vir de um ser todo sábio, inteligente, ou coisa do tipo. Só tem bobagem, só tem besteiras na Bíblia. Tem nada, não tem nada de original na Bíblia. A originalidade que se pode extrair da Bíblia só o é para o crente ignorante, né? Que ele não lê, ele não entende nada não conhece a história da Bíblia, não conhece ou não sabe interpretar esse livro ainda por cima. Daí a sua crença infundada, desculpe, exagerada, exacerbada e extremista nesse livro ridículo. É a ignorância que o faz cristão. É, aí o cristão vai dizer, mas você diz que o crente ou o cristão é ignorante. Aí vai citar, por exemplo, uma pessoa tida como inteligente, como Einstein, ou outro do tipo, o nome dele, Pascal, e outros, né, que falaram alguma outra bobagem da Bíblia. Essas pessoas eram ignorantes? Sim, eram ignorantes. A parte que elas acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus e que essas mentiradas todas da Bíblia é real, é verdadeira, se tornam ignorantes. Tá entendendo? Eles não são ignorantes no campo de seu conhecimento. Por exemplo, se Einstein falou as bobagens e os cristãos dizem que ele falou, ele era brilhante no campo das ciências. Ciência. Mas se ele falou no contexto religioso, ele se torna ignorante porque vai acreditar em mentiras e bobagens, lendas e misticismo. Se Pascal falou alguma coisa que os cristãos intitulam como uma coisa sábia por lado da religião, se ele adentrou no campo da religião, da crença, da religiosidade, falou bobagem. Por quê? Porque religião é ignorância. O ignorante, quando nós dissemos que a pessoa é ignorante no campo da fé e da religião.
Ele pode não ser, como eu disse, ignorante no campo do seu saber. O cara pode ser um gênio na matemática, o cara pode ser um gênio na química, o cara pode ser um gênio na filosofia, o cara pode ser um gênio na química, o cara pode ser um gênio, um espetáculo na, é, no grego, no hebraico ou em qualquer outra coisa. Mas quando ele adentra no campo da religião, da fé, ele se torna ignorante. Não importa o nível cultural em que ele tenha. Pode ser um maior cientista, mas se ele adentra no campo da religião, da fé e, e corrobora com essas mentiras que ali estão, ele se torna um ignorante. Ou um espertalhão, né? De uma, de uma desses campos ele pode se encaixar. Né? Ou ele é um ignorante, ou ele é um espertalhão, né? Um esperto que está querendo se aproveitar dos verdadeiros ignorantes. E nós sabemos que há muitos assim, né? O Cristo, mitos e as fórmulas são cópias diretas de mitos do zoroatrismo adotado pela seita Jesus. Esses fatos, com os outros, são conhecidos há anos e ensinados por estudiosos respeitados internacionalmente das principais universidades em todo o mundo. Não é coisa nova essas coisas que nós falamos, né? O estudioso já sabia muito antes de nós essas bobagens que são tidas como verdadeiras pelos cristãos de hoje. Frederick Engels, escritor, 1682, Bruno Bauer e o Cristianismo Primitivo, 1683, o Livro da Revelação, 1694. Para a História do Cristianismo Primitivo, obras sobre o Cristianismo Primitivo. Essas três foram importantes. Admite que os quatro evangelhos são arranjos ulteriores e escritos perdidos. Elimina a narração histórica, considera inadmissíveis milagres e contradições e endossa os resultados de investigação da Universidade de Tübingen. Os livros de Bart de Ehrman, por exemplo, Bart mostram claramente as mentiras dos evangelhos, né? Livros excelentes. Bart de Ehrman, já li alguns, não todos, mas já li parte de alguns deles. Muito bom. Abraham Dick Lohmann, 1682, escreveu as questões paulinas, né? Tá no latim aqui, né? Em É professor de teologia em Amsterdã, que declarou que todas as epístolas paulinas datam do segundo século. Ele e tantos outros, né, sempre falaram isso, né, que essas epístolas, essas cartas, os evangelhos, são escritos, produzidos não anteriores ao século II. Loma explicou que o cristianismo era a fusão do pensamento judaico ao helenístico romano. Ao perder a visão, Loma acabou enxergando através das trevas a história da igreja. Depois de século descobriu, né? As mentiradas do cristianismo. Thomas William Donne, 1682, escreveu Os mitos bíblicos e seus paralelos em outras religiões. Desatualizado, mais uma revelação clássica dos antecessores pagãos dos mitos e milagres bíblicos. Tudo plágio, pessoal. Só os ignorantes que não veem. As histórias bíblicas estão todas nas histórias de outros povos. Samuel Adrianus Naber, 1886, escreveu Versimilia laceram conditionem Novi Testamentum exemplis illustratarantum et ab origine repetieruntum.
Classicista. É classicista que viu mitos gregos escondidos dentro das escrituras cristãs. Tá vendo, pessoal? Classicista que viu mitos gregos escondidos dentro das escrituras cristãs. Vocês podem ver isso. Se vocês leem atentamente, prestar bem atenção, quando vocês leem o Novo Testamento, vocês vão ver referências dos mitos gregos e romanos ali. Ali nas historinhas de Paulo, você vai ver muito disso. Nas historinhas de Jesus, do próprio Jesus, vocês vão ver muito disso. O próprio, né? O próprio nascimento de Jesus é, é, a, é, a, é uma imitação da mitologia pagã dos gregos ou dos romanos, né? O cara é concebido por, o cara é dado por uma virgem que ela fica grávida pelo poder de um deus, coisa que era muito comum, né, nas mitologias anteriores ao cristianismo, sobretudo nas gregas, de Zeus engravidar uma virgem, uma mulher. Igualzinho, rapaz. Isso aí é plágio. Só um ignorante que acha que isso tem verdade. Se a religião cristã fosse verdadeira, ela tinha que ser única, exclusiva, não poderia haver paralelismo entre ela e outras crenças anteriores a ela. Só nisso a desclassifica, a torna uma mentira. Gerald Massey, 1886, escreveu O Jesus Histórico e o Cristo Mítico, 1907. Antigo Egito, a luz do mundo, outro clássico da pena de um inimigo precoce do clero. Esse heptologista britânico escreveu 6 volumes sobre a religião do Antigo Egito. Maravilha, né? Prosper Alfaric, 1686 a 1955. Ex-padre, professor de História da Religião na Universidade de Estrasburgo, professor francês de Teologia, abalado pela posição de Pio X, estudou no Instituto Católico, sagrado padre, renunciou à sua fé e deixou a igreja em 1909 para trabalhar em prol do racionalismo, depois que Alfred Loise foi excomungado. Em 1932, foi excomungado também por defender as teses da escola mitológica da França, da qual acabou representante. Considerava que a vida de Jesus apresentava muitas semelhanças com os mitos de Osíris, de Mitra e de Atis, estudando as descobertas de Qumran, os escritos das cavernas de Qumran, os rolos do Mar Morto, né? Os rolos do Mar Morto, concluiu que era o elo que faltava na história do cristianismo primitivo, que nasceu no seio da seita dos essênios. Edwin Johnson, 1887, escreveu Antiqua Mater, um estudo das origens cristãs. Teólogo radical inglês, identificou os primeiros cristãos como os primeiros cristãos, como os identificou os primeiros cristãos, né? Como, desculpem, os cristianos. Desculpem. Identificou os primeiros cristãos como os cristianos, seguidores de um bom, Christos em grego. Vocês devem conhecer bastante, né, essa questão, né, de Christos, né? As mentiras dos cristãos, né? Modificaram a letra ali para parecer que era Cristo, a história toda. Falar em religião, falar em cristianismo é falar em mentira, entendeu? Para você aceitar o cristianismo como ele o é, você tem que ser um mentiroso.
Você tem que ser mentiroso para seduzir outras pessoas e você tem de se convencer dessas mentiras. Você não pode questionar, porque são mentiras. Se fosse verdades, essas crenças podem ser questionadas de diversas formas, de diversas maneiras, e não teria como refutá-las. Mas há como refutá-las. Todas elas são refutáveis. Por quê? Porque são mentiras. Deus, que havia se apossado do mito de Dionísio Eleutério, Dionísio, o libertador, para produzir um homem-deus altruísta que o sacrificou, que se sacrificou. Denunciou que os 12 apóstolos eram uma completa invenção. E de fato é. Rudolf Steck, 1888, ou Stick, né? Escreveu a Epístola aos Gálatas, investigada quanto à sua pureza e uma observação crítica das principais epístolas paulinas. Estudioso radical suíço que classificou todas as epístolas paulinas como falsas. E aqui esses estudiosos são aqui do século XVII, século XVIII. Mas já havia esses mesmos questionamentos, pessoal, sobre essas epístolas de Paulo, sobre os livros do Antigo Testamento. Já no século IV, já havia algumas pessoas, mesmo dentro da própria igreja, que questionavam a autenticidade desses livros. Achava uns verdadeiros, outros não achavam, esses escritos como sendo autênticos, não verdadeiros, mas sendo autênticos. Ou seja, a história da religião cristã é assentada na mentira. Sua autenticidade só se faz dentro do convívio dos cristãos. Fora, ela é desmantelada. Franz Hartmann, 1189, escreveu A Vida de Joshua, profeta de Nazaré. Foi um célebre escritor teosófico alemão, estudioso das escrituras de Paracelso, Jacob Boehme e a tradição Rosa Cruz, discípulo de Helena Blavatsky, na Índia. Posteriormente fundou a Sociedade Teosófica da Alemanha em 1896. O maior obstáculo para a compreensão dos mistérios da religião do Cristo vivo é a visão bastante estreita que estamos acostumados a ter com relação a tais mistérios, sempre de acordo com a mera interpretação externa e superficial do Velho e do Novo Testamentos, tais como são ministrados pelas igrejas modernas e pelo clericalismo da moda, que se referem a estas doutrinas a partir de um ponto de vista meramente histórico ou emocional, escreveu. Willem Christian van Manen, 1896, escreveu Paulus, professor em Leiden e mais famoso dos radicais holandeses, um clérigo que não acreditava na ressurreição física de Jesus Cristo. Depois de resistir à conclusão por vários anos, Van Manen admitiu que nenhuma das epístolas paulinas era genuína e que os atos dos apóstolos se baseiam nas obras de Joséfo. Tudo mentira, pessoal. Tá entendendo que é o que esses estudiosos querem dizer? Tudo mentira. A crença cristã é uma mentira. Joseph Maccabee, 1897, escreveu Por que deixei a igreja? 1907, A Bíblia na Europa, investigação da contribuição da religião cristã à civilização. 1914, As origens da moral evangélica. Moral evangélica.
monge franciscano que se tornou evangélico e depois ateu. Maccabe, profílico, autor, destroçou muitas partes da lenda cristã. Não há uma figura de Jesus nos evangelhos. Há uma dúzia de figuras, mas continuou a admitir a plausibilidade de um fundador histórico, apesar disso. Luiz Duchesne, século XX, foi um francês sacerdote. Desculpa aí o francês, pessoal, não falo porra nenhuma de francês, certo? Filósofo, professor e crítico historiador do cristianismo e da literatura católica romana e as instituições, especialista em história do cristianismo primitivo, tinha obras que figuravam no Index, proibidas aos leitores católicos por serem contundentes, contundentes à crença em Jesus. Albert Schweitzer, o famoso teólogo e missionário alemão, padre protestante, eminente, investigador em cristianismo primitivo, doutor em teologia, médico, escritor. Em 1901, escreveu O Mistério do Reino de Deus. Por isso que é mistério, porque é mentira. Quando a mentira se envolve a, a mistérios, né? E se tirar o mistério, de cara você já vê que é mentira. A busca pelo Jesus histórico, obra sobre a vida de Cristo, começou a duvidar da autenticidade dos relatos evangélicos. Só é ter juízo, né? Você, você teve um pouco de massa cefálica, um pouco de cérebro ainda não deteriorado pelas mentiras da religião. Você lê a Bíblia, você não tem como você acreditar nessas bobagens. Só a crueldade do Velho Testamento desqualifica como palavra de Deus. Um Deus que manda matar pessoas, crianças ao fio de espadas. Um Deus que pede sacrifícios para se alimentar de sangue de animais em troca de perdão, isso é uma mentira, certo? Esse negócio de perdão em troca de vítimas sacrificiais. Só vê a primitividade desse Deus, desse povo, nos escritos do Velho Testamento e também no Novo Testamento, porque um homem que é entregue à morte em troca de todos, para entregue à morte para a satisfação de um Deus, né? A morte desse homem que se diz justo, o Jesus, essa sua morte vai satisfazer, ou vai servir para aplacar a ira de um Deus. Ele disse que estava irado com a humanidade, então precisava de uma vítima humana perfeita, segundo a crença cristã, para aplacar sua ira, o seu furor e, e dar o perdão à humanidade. Veja, só vê barbaridade, se só vê primitividade. Isso não é um Deus assim que diz ser todo sábio, diz ser onisciente, diz que seu saber vai além de nossa compreensão. Isso não é saber nenhum. Só vemos níveis de barbarismo e primitividade nas histórias da Bíblia. Então, só nessas questões, a Bíblia se desqualifica como um livro inspirado por um Deus. Não tem nada de ideias espetaculares, né, na Bíblia. Deveria ter, já que diz vir de uma fonte inesgotável de conhecimento, mas só tem bobagens, besteiras que outros povos já disseram e que foram besteiras e que foram catalogadas e repetidas pelos hebreus que dizem é, serem, terem sido inspirados para escrever essas mentiras. Puro plágio. Só ignorantes, repito, acreditam. Por quê?
porque não lê, não estuda. A escola que eles frequentam é a escola de Macedo, é de Malafaia, R. Soares e Valdomiro Santiago e outros aí. Começou a duvidar da autenticidade dos relatos evangélicos. Em sua obra fez questão de afirmar que Jesus não era filho de Deus, coisa nenhuma, e nem sequer o Messias. Como eu sempre digo, Jesus nunca foi Messias. Diz que Strauss passou uma certidão de óbito a uma série de interpretações racionalistas das lendas evangélicas e que hoje figuram como fantasmas. Que o evangelho é uma amálgama, mistura de mitos e lendas sobrepostos em diversas épocas, 35 anos nos Camarões, ridicularizou o Jesus humanitário dos liberais e teve, ao mesmo tempo, coragem para reconhecer o trabalho dos radicais holandeses. Sua conclusão pessimista foi a de que o super-herói foi um fantástico apocalíptico que morreu desapontado. Autor da célebre frase: aqueles que buscam um Jesus histórico apenas encontram um reflexo de si mesmo, de si mesmos. Oi, olá? Então, o programa que deu uma travada aqui. Eita, programa. Vamos, Wilhelm Redding, 1901, em O Segredo Messiânico, demonstrou como no Evangelho. Acho que vou dar uma repetida aqui, porque pode ser que esse programa tenha perdido tudo isso que eu tenha falado. Vamos lá. Albert Schweitzer, o famoso teólogo e missionário alemão, padre protestante, eminente investigador contemporâneo em cristianismo primitivo, doutor em teologia, médico, escritor, em 1901. Escreveu O Mistério do Reino de Deus, 1906, A Busca pelo Jesus Histórico, obra sobre a vida de Cristo. Começou a duvidar da autenticidade dos relatos evangélicos. Em sua obra fez questão de afirmar que Jesus não era filho de Deus, coisa nenhuma, e nem sequer o Messias. Diz que que Strauss passou uma certidão de óbito a uma série de interpretações racionalistas das lendas evangélicas e que hoje figuram como fantasmas. Que o evangelho é uma amálgama, mistura de mitos e lendas sobrepostos em diversas épocas, 35 anos dos Camarões. Ridicularizou o Jesus humanitário dos liberais e teve, ao mesmo tempo, coragem para reconhecer o trabalho dos radicais holandeses. Sua conclusão pessimista foi a de que o super-herói foi um fantástico apocalíptico que morreu desapontado. Autor da célebre frase: aqueles que buscam um Jesus histórico apenas encontram um reflexo de si mesmos. Wilhelm Redding, 1901, em O Segredo Messiânico, demonstrou como no Evangelho de Marcos uma falsa história foi criada pelas crenças dos primeiros cristãos. George Robert Stowe Medin, 1903, foi um escritor, editor, tradutor, esoterista e um influente membro da sociedade teosófica. Escreveu Jesus viveu em 100 a.C.? Uma discussão das histórias judaicas sobre Exu, que leva Jesus para uma época mais antiga, desacreditando a igreja. Thomas Whitaker,
1904, escreveu A Origem da Cristandade, historiador inglês da escola mitológica, considerava que o culto evangélico de Jesus deriva diretamente do culto judaico pré-monoteísta de Josué. Declarou que Jesus era um mito. Aí também uma repetição, né? William Benjamin Smith, 1906, escreveu O Jesus Pré-Cristão. Em 1911, os ensinamentos pré-cristãos do Jesus pagão defendem a existência de um culto a um Jesus pré-cristão na ilha de Chipre, a exemplo de George Robert Stowe Maiden. Albert Katoff, em 1907. Katoff, né? Escreveu A Ascensão do Cristianismo, outro radical alemão que identificou o cristianismo como uma psicose de massas. Cristo era essencialmente o princípio transcendental da comunidade cristã que buscava uma reforma social apocalíptica. Gerardus Bolan, 1907, escreveu Josué Evangélico, filósofo em Leiden, identificou a origem do cristianismo no antigo gnosticismo judaico. O superastro do Novo Testamento é o filho de Nun, né? Do Velho Testamento, que é Josué. O homem a quem Moisés renomeou como Josué. A Virgem nada mais é que um símbolo do povo de Israel. De Alexandria, os Netzerim levaram seu evangelho até a Palestina. Escreveu desacreditando a história bíblica. No segundo vídeo, nós vamos dar continuidade a esses escritores, historiadores, padres, teólogos, que dizem que Jesus não existiu. E os poucos que dizem que Jesus existiu, ele não foi nada daquilo que é pregado nos evangelhos. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.